Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu tô aqui mostrando pecinhas que tá entrando aqui pra nossa hashtag Lucrando com as Sobras 2023, criadoras da hashtag Poliartes Crochê e Rafaela Camargo, tá bom? Vou deixar o arroba delas aqui marcado nesse vídeo, tá? E eu tô participando aqui dessa hashtag Lucrando com as Sobras 2023, pra tá eliminando todas as minhas sobrinhas. Eu vim dividir aqui com vocês qual tá sendo aqui a minha inspiração, qual tá sendo a minha ideia pra tá eliminando as sobras. E eu vou mostrar detalhes pra vocês e as táticas aqui, os pontos iniciais aqui que eu uso para tá iniciando aqui a eliminação das sobras, para tá finalizando as peças sem muito trabalho, sem muita dor de cabeça, tá bom? Eu vou tá dando essas dicas aqui no decorrer do vídeo, para você estar aí, não ficar muito parado olhando, será que eu faço essa peça, será que eu faço outra, o que eu faço com essa cor, tá? Então, eu utilizo uns gatilhos, uns pontos iniciais aqui, para tá acelerando e não tá muito perdendo tempo com algumas coisinhas que empatam mesmo a gente quando a gente vai fazer as nossas produções com a sobrinha. Então, vou tá dando essas dicas para vocês acelerar aí a produção utilizando a sobrinha de vocês, tá bom? E já no início desse vídeo, eu te convido, se ainda não for inscrita, a tá se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho nas opções em todas, tá? Porque assim o YouTube vai te notificar em primeira mão todos os conteúdos que eu postar aqui para vocês. E também peço para você que estiver gostando desse vídeo, deixar o joinha, que isso me ajuda bastante aqui no meu canal e aqui nesse vídeo também, que daí o YouTube vai recomendar para mais pessoas, tá bom? Então, pessoal, eu fiz aqui todas essas peças somente com sobrinhas, tá? Fui buscar lá para vocês, ó, eliminei todos esses cones aqui, pessoal. Foi todos esses cones mesmo, eram fiozinhos que tinham um pouquinho material até, não era só aquelas sobrinhas, eram umas sobrinhas até uma quantidade boa que dava pra fazer um tanto bom aqui de trabalho. Eu vou tá mostrando tudinho aqui certinho pra vocês, tá bom? No decorrer desse vídeo, vou tá passando os detalhes das peças aqui pra vocês, tá? E vou tá aqui falando pra vocês o que eu utilizo primeiro pra tá iniciando. Primeira coisa que eu faço quando eu vou dar início à produção aqui nas minhas peças, primeira coisa que eu faço, eu separo todos os fios que são esses fios de cor neutra. As cores neutra, elas dão certo com todas as cores. Então, eu deixo sempre de lado e vou olhar mais duas a três opções de cores que ficam bonitinhas, elas perto, né? Então, eu coloco os fios assim e vou colocando. Aquela que eu acho que combina, eu já cato ali e sempre tô utilizando junto com uma cor neutra. Nem sempre eu faço isso, mas isso é um ponto inicial que eu utilizo para acelerar, porque senão eu perco muito tempo sem saber o que eu vou fazer, tá? E segundo lugar, o que eu utilizo antes de eu iniciar, eu já vou com a cabeça já pensando no modelo que eu vou fazer. E eu nunca procuro fazer um modelo que vai demorar na confecção. É sempre um modelo mais tranquilo, que eu já sei de cabeça, tá? Pra tá utilizando as sobrinhas. Daí eu já sei mais ou menos aonde que vai dar aquela quantidade de fio. Quem produz com sobrinha sempre vai ter aquele pouquinho de receio. Será que esse fio vai dar? Será que esse fio não vai dar? Né? Então, isso daí é um problema que no decorrer de todo o trabalho com sobra vai haver, né? Então, pessoal, isso são as duas dicas aí que eu tô dando pra vocês, que eu utilizo, tá? Pra tá utilizando em todos os meus trabalhos. Eu procuro tá fazendo assim e dá super certo aqui nas combinações, tá bom? Espero que ajude vocês. Agora, eu vou tá abrindo as peças, tá? E vou tá mostrando e falando as medidas delas pra vocês. Então, pessoal, já vou falando pra vocês, ó, nenhuma dessas peças estão arrematadas, tá, ó? Porque eu tô produzindo todas as minhas peças primeiro, e depois que tiver um tanto bom, eu vou tá arrematando, porque eu tô com uma encomenda. Então, eu tô trabalhando aqui no meu crochê é assim, como eu trabalho com encomenda, então eu dou prioridade pra encomenda, e sempre no finalzinho da tarde eu procuro tá fazendo um pouquinho de pronta entrega,
tá? Mas a minha prioridade é tá fazendo as encomendas. Então, pessoal, aqui, ó, não vai ter nenhuma peça ainda arrematada, mas eu vou estar mostrando certinho aqui pra vocês, tá? Aqui eu utilizei um mescladinho que eu tenho, ele é um mescladinho todo em tons azul, ó. Então, eu peguei lá os mescladinhos, né? Utilizei aqui o mescladinho não, multicolor em tons azul e o multicolor que é em tons verdinho, ó. E daí, pessoal, como eu falei pra vocês, eu sempre tô utilizando as cores neutras aqui nos meus trabalhos, tá? É difícil não ter, mas quando não tem, eu sempre utilizo aqui umas cores que sempre batem uma com a outra, tá? Que eu falo bate uma com a outra, que eu coloco um cone perto do outro, eu vejo que fica legal, tá? Então, aqui eu utilizei o cinza, tá? Ele é um cinza, todos esses fios aqui que eu utilizei nesse trabalho são de ordem 6, tá? E para confecção, eu utilizei a agulha de 3,5 milímetros. Aqui é o fio bege, tá? Espessura 6 também, ó. Aqui é o azul royal. Então, pessoal, voltando aqui, fui atender as crianças. Eu utilizei aqui, eu tinha muita sobrinha de azul royal, muito, mas eles não batiam os tons, ó. Não sei se dá pra vocês visualizar certinho, mas não batia os tons, ó, e cada um tom diferente. Daí, o que eu fui fazendo? Eu utilizei aqui em 3 carreiras, ó, um azul royal, eu fiz nos 2 tapetinhos, certo? Daí, eu fui utilizando aqui as cores. Quando chegou aqui no bico de acabamento, eu tinha 2 sobrinhas menores, que eram 2 cones, com restiquinho só, que dá pra fazer os 2 bicos aqui de acabamento. Então, aqui nesse tapete eu utilizei um cone, que era um lote, e no outro cone, tá? Então, não tá dando muito, assim, diferença, mas também eu sei que não é igual. Mas uma pessoa que for comprar não sabe ver a diferença, tá? Porque ele tá bem parecido. Então, pessoal, ficou aqui essa lindeza, ó, essa inspiração pra vocês, tá? Seguindo aí com as minhas dicas, ó. O cinza é uma boa opção pra vocês estar utilizando no meio de cores, assim, bem alegres, bem forte e viva. O bege, o caqui, são cores, assim, que vocês podem utilizar misturando aqui nas outras cores, que vai ficar muito bonito, ó. Eu fiz aqui, ó, foi 1, 2, 3 no cinza, 2 no bege, 3 no azul royal. E depois eu fiz uma bege, uma cinza, o bege e finalizei com um azul royal, tá bom? Esse aqui, ó, esse modelinho, pessoal, eu não vou deixar na descrição pra vocês, porque eu não tenho passo a passo dele, tá? Eu fui fazendo de cabeça aqui, e daí se eu conseguir eu vou gravar aqui pra vocês, tá bom? Mas ele é bem simples, só de olhar que vocês conseguem visualizar e fazer aí um modelinho pra vocês, tá bom? Essa aqui foi a minha primeira produção, eu vou mostrar a próxima produção pra vocês. Ai, pessoal, acabei esquecendo de falar pra vocês as medidas, tá? Esses tapetinhos aqui, eles ficaram medindo de comprimento, eles ficaram medindo 75 centímetros de comprimento por 51 de largura, tá? Um ficou pesando 354 gramas e o outro 358 gramas, tá? Os tamanhos ficaram idênticos, a diferença foi aqui no peso, mas eu acho que deve ser por conta do bico de acabamento, porque foram os únicos materiais que eu usei diferente de um do outro. Mas aqui pra baixo, tudo que eu utilizei em um, eu utilizei no outro também, tá? Agora eu vou estar mostrando aqui a minha segunda peça. Esse aqui é um tapetinho solitário, ó. Ele fiz uma peça só, é o que deu, tá? Então, esses aqui eu fiz com as bolinhas mesmo, eu não eliminei cone com eles, tá? Então, eu tinha umas bolinhas lá, eu resolvi tá fazendo uma produção com umas bolinhas que eu tinha lá. Então, eu utilizei aqui pra tá fazendo esse modelo. Eu também não vou deixar ele na descrição, porque eu não tenho passo a passo dele que eu fiz por algum passo a passo, tá, pessoal? Eu também não tenho disponível, tá? Eu vou ver se tento gravar, mas não vou dar certeza. Mas ele é um trabalho aqui bem conhecido, aquele catavento com square no meio, tá? E aqui o bico de acabamento, eu me inspirei esse bico de acabamento lá no canal Ateliê Mi Crochê. Vou deixar aqui também o arroba dela marcado para você estar indo lá
e confeccionando o bico de acabamento que ela faz, que é uma lindeza. O meu eu fiz um pouquinho diferente, tá? Mas ficou, eu me inspirei lá no dela, tá bom? E aqui eu utilizei, ó, como eu disse pra vocês, eu procuro estar utilizando sempre uma cor neutra que dá com as outras cores coloridas também. Pessoal, me perdoe se o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas é que eu quero deixar bem explicadinho pra facilitar pra vocês tá se inspirando aí nesses trabalhos pra tá eliminando as sobrinhas de vocês e lucrando, ganhando seu dinheirinho, tá bom? Aqui era uma sobrinha do verdinho, ó, do multicolor verdinho. E aqui uma sobrinha de um mescladinho, ó, é o mesmo mescladinho daqui, ó. Eu utilizei aqui, ó, em toda essa parte aqui do bege, eu utilizei o fio numeração 8. Era uma bolinha que eu tinha uma sobrinha de numeração 8, fiz toda a base aqui, ó, tá? E depois, utilizei aqui, daqui pra cá, tudo fio 6. E aqui também são todos ordem 6, tá? Pra vocês verem que dá pra utilizar aí os fios de ordem 8 misturando com ordem 6 que dá certo, tá? Ó, ali não é sujeira não, tá, pessoal? Minha mesinha tá estragadinha. E aqui o bico de acabamento. Olha que lindeza de bico, gente. Ficou muito lindo. Olha, pessoal, tá tudo sem arrematar, tá? Me perdoem aí que tá sem arrematar, mas por enquanto eu não vou estar arrematando. Como eu disse, eu tô priorizando aqui as minhas encomendas, tá? Eu vou falar aqui as medidas pra vocês. Esse tapetinho aqui, ele ficou pesando 335 gramas, tá? Ele ficou pesadinho por conta do fio 8. E ficou de comprimento 64 de comprimento por 49 de largura, tá bom? E esse aqui é uma pecinha que tá aqui finalizada para ir para minha pronta entrega. E agora eu vou para a próxima peça. E essa próxima peça aqui é uma passadeira, tá? Eu vou ver se eu consigo tá gravando ela para vocês, porque eu fiz ela e ficou tão bonita, gente, tão certinha, que eu vou estar tentando gravar aqui para vocês, tá bom? Também não vai ter na descrição por enquanto aí pra vocês, mas vou nos próximos vídeos tá tentando trazer o passo a passo pra vocês. Eu fiz aqui uma passadeira, tudo com sobrinhas também, tá, pessoal? Como eu disse pra vocês, ó, eu peguei uma cor neutra pra tá utilizando, pra ficar mais fácil, pra mim não ficar batendo muita cabeça que cor que eu vou colocar aqui no restante do meu trabalho. Utilizei aqui uma sobrinha do fiozinho amarelo, fui fazendo até acabar. Deu somente 7 square, daí passei aqui o verdinho e vim passando aqui o fio caque. No fio caque, ó, eu fiz aqui a emenda, mais uma, duas, 3 carreiras no fio caque. E depois esse verdinho mescladinho aqui, ele é um verdinho com preto, tá? Então, ó, eu fiz uma, duas, 3, 4 carreiras aqui nesse verdinho, depois eu passei uma carreira de caque, uma do mescladinho e outra mais de caque. Depois eu fiz o bico de acabamento com 2 carreiras somente, tá? E ficou essa lindeza. Essa passadeira, pessoal, ela ficou pesando 605 gramas, medindo 1,24 de comprimento por 49 de largura, tá bom? Agora eu vou para a próxima peça. A passadeira aqui, essa passadeira, ela é um pouquinho mais comprida e mais larga, tá, pessoal? Então, não tô conseguindo mostrar muito ela aqui pra vocês, ó. Ela dá desde o comecinho da mesa aqui até o finalzinho da minha mesa, ó. Tá? Então, eu fiz esse modelinho aqui, é um modelinho fácil, bem rapidinho de fazer. Aqui na plataforma tem bastante artesãs que fez esse já modelinho, tá? Ele é um modelinho aquele espiral com bico rendado, tá? Eu fiz aqui, ó. E esse fio aqui, pessoal, era um cônico, uma amiga me deu de numeração 8, tá? Daí eu fiz uma passadeira de uma cor só pra eliminar, tá? Então, aqui só é uma espessura de espessura 8 em todo o trabalho. Ficou pesando 852 gramas, medindo 1,41 de comprimento por 55 de largura, tá? Como que eu fiz aqui, pessoal? Eu primeiro dei início aqui nas correntinhas, eu acho que, se eu não me engano, acho que eu fiz com 150 correntinhas, tá? E depois eu fui mantendo, fui fazendo carreiras,
carreiras. Quando eu vi que tinha um tanto bom para fazer o bico de acabamento, eu parei e comecei a fazer o bico de acabamento. Por isso que ele ficou um pouquinho mais largo que o normal das minhas passadeiras, tá? E também já é uma peça que eu vou estar utilizando aqui para minha pronta entrega, utilizando somente a sobrinha. Era uma grande sobrinha, mas já vou lucrar aqui com essa sobrinha, tá? Então, pessoal, essa pecinha aqui ficou mais pesadinha por ser fio 8, 852 gramas. E medindo aí, ó, 1,41 de largura, de comprimento por 55 de largura. Deixa eu conferir certinho quantas correntinhas eu dei início aqui. Pessoal, contei que eu fiz 145 correntinhas, tá? Pra ficar nesse tamanho de 1,41 m, tá bom? Aqui na minha tensão de ponto. E eu utilizei a agulha de número 4 para confecção dessa peça. E tá aqui, pessoal, a minha peça que eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui também é uma grande dica, eu vou falar pra vocês o que eu faço pra tá confeccionando esse trabalho. Esse trabalho aqui, geralmente eu consigo fazer ele uma vez só no ano, porque como eu faço bastante encomenda, então não consigo tá pegando esse tipo de trabalho para tá fazendo, porque as sobrinhas que ficam ali, eu acabo deixando elas de lado para tá sempre fazendo as próximas encomendas. Só consigo ir pegando sobrinha só quando eu tô precisando fazer pronta entrega. No meu caso, o ano passado eu fiz vou deixar na descrição para vocês conferir as peças do ano passado. No comecinho do ano, fiz uma produção só com sobrinhas, também vou deixar aqui de inspiração para vocês, tá? E também, se eu achar alguns vídeos legais aí de peças que eu fiz com sobrinhas, vou deixar de sugestão para vocês também. E aqui, pessoal, como que eu faço para dar início nesse trabalho? Eu não pego um dia para tá eliminando aquelas sobrinhas, não, tá? Eu vou fazendo todo dia um pouquinho. Vou dar um exemplo. Fiz a passadeira. Aquela passadeira que eu mostrei pra vocês. Vou deixar aqui a fotinha se eu conseguir colocar, tá? Fiz a passadeira pra vocês. Fiz a passadeira. E depois sobrou um pouquinho. Como eu já não vou mais deixar, não quero mais deixar ela pra aumentar as bolinhas que eu já tenho, eu já venho e elimino aqui, já coloco aqui. Fiz outra peça, sobrou uma peça, um pouquinho, coloquei aqui de novo. Fiz outra pecinha, sobrou mais um pouquinho, vim colocando. Então, todo dia eu vou fazendo um pouquinho. Aqui, ó, nesse início do trabalho, são pedacinhos assim que sobra bem pouquinho no cone, que eu vou emendando um no outro e fazendo uma bolinha. Quando ela tá mais ou menos grandinha, eu paro, ó. Pode ver que no início, ó, eu vou fazendo só com aquela bolinha que eu fui fazendo no ano passado, as emendas com aqueles restinho que fica, restinho de nada quase no cone. E eu vou dando início. Daí depois eu vou pegando as bolinhas menor e vou colocando. Quando eu termino aquelas bolinhas bem pequenininhas, eu paro e daí só venho acrescentando as bolinhas conforme vai sobrando daqueles tapetinhos que eu vou fazendo, dessas peças para tá eliminando as sobras, tá? Porque às vezes a gente faz ali o trabalho, mas ainda sobra um pouquinho. E daí eu vou pegando e já vou eliminando, para não tá guardando, tá? Então essa é a minha estratégia para tá eliminando mesmo, para tá dando uma boa organização ali na hora de confeccionar as minhas peças para pronta entrega, utilizando só as sobras. Esse trabalho aqui não é muito comum, tá aqui na minha produção, então todo dia eu pego um pouquinho. Olha, pessoal, o tanto de material. Deixa eu pegar minha colinha. Voltei aqui pra falar pra vocês, ó. Ele já tá, ó, medindo 1,30 de comprimento, né, de diâmetro, e já tá pesando 1,386 kg de fio, pessoal. Aqui tem fio numeração 6 e numeração 8 também, mas numeração 8 tem muito pouco, tá bom? Eu acho que se tiver numeração 8 aqui, é só a sobrinha do fio bege, que foi daquele tapetinho que eu mostrei pra vocês, tá? Acho que sobrou bem pouquinho, eu acho que eu coloquei. E depois do fio azul, que foi da passadeira, acho que sobrou um pouquinho, daí eu passei um pouquinho no fio azul. Então, é os únicos fios, numeração 6, 8, perdão. E o resto é tudo numeração 6, tá? Tem uns fios aqui que é multicolor, que eu coloquei também, pessoal, porque eram bolinhas. São multicolor que eu não tenho costume de estar comprando
ir trabalhando com essas cores, né? Então, eu resolvi estar eliminando elas aqui, para não ficar aquela bagunça lá no meu estoque, porque eu não tô fazendo mais estoque aqui de material de crochê, pessoal. Então, como eu vi que eu pego muita encomenda, eu parei de comprar muito fio para estocar. Mas, assim, esse ano eu vou tentar, toda vez que eu for comprar um conezinho para encomenda, eu vou estar comprando cones para estar deixando mais cores, cones, assim, uns barbantes nos tons, como é que eu vou dizer, neutros. Os bege, caqui, cru, os tons de fio que eu mais utilizo, tá? Não vou estar comprando muita cor exagerada, porque depois eu sofro para estar fazendo as combinações, eu não gosto muito. Gosto de coisa prática, que vai ali, eu pego uma peça, põe ali uma cor com a outra, já sai trabalhando. No meu ponto de vista, se eu ficar perdendo muito tempo para ver a combinação de cor ali, eu acho que eu perco muito tempo e eu poderia estar fazendo uma peça já do tempo que eu tô perdendo para estar olhando. Será que essa cor combina com essa ou com a outra? Qual modelo que é? Então, eu já vou, já caminho andado, já pensando já no que eu tenho que fazer. Então, pessoal, ó, esse é o trabalho. Eu não coloco essa cor combina com essa, eu vou pegando conforme tá o fio, tá? Então, eu não tenho ordem de cor para tá pondo essa primeira, essa segunda, tá? Vou pegando da bolinha menor. Quanto menor a bolinha for, eu dou prioridade para tá começando com elas. E deixo as maiores pro final. Aqui, ó, eu vou fazer ainda mais carreiras, porque eu tenho mais para finalizar aqui, mais bolinhas, né? Vou tá finalizando aquelas bolinhas aqui nesse trabalho. E daí, eu acho que ele vai chegar no 1,50 m, tá? Vai ficar esse trabalho, ele tá inacabado, mas tá aí uma ótima dica para vocês estar utilizando as suas sobrinhas e tá lucrando. Aí, fazendo um precinho bem bacana, pra tá lucrando, ó, com essas sobrinhas, tá bom? E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou encerrando o vídeo por aqui, agradecendo a presença de cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.